ERP. O Vitor, que vai ter um escritório de advocacia com o Marcelo, que vai conhecer a Mariana, que vai ter uma clínica de fisioterapia com a Letícia, que vai ser super amiga do João Paulo, que vai trabalhar numa multinacional com a Carol, que vai namorar o Guilherme, que junto do Caio vão criar uma startup revolucionária. Hoje, eles nem se conhecem, mas todos vão se encontrar em 2018. UNAERP, processo seletivo 19 de maio. Acredite nos encontros, eles vão mudar a sua vida. Você ouve Rádio UNAERP. Boa tarde, tudo bem? Não me cortou não dessa vez, né? Não. Ah, que bom, estão todos ouvindo minha voz. E hoje, estreando um novo programa. Porque abriram horários, abriram oportunidades e a gente pega. Então, começando a partir de hoje, o Horário Nobre. Comigo, como host, Cier Leinade, junto com meu amigo na mesa. Qual é o seu nome? Luciano, mas pode me chamar de Silvano também. Ah, Silvana aqui na mesa, muito bom. Hoje nós tivemos uma semana conturbada no mundo, muitas coisas acontecendo, muitas coisas mudando. Hoje nós falaremos de assuntos interessantes, falaremos sobre o acordo nuclear com o Irã, que o Donald Trump acabou, ele ratificou, não assinará mais. Mas antes de falar de coisas sérias, vamos começar falando de um assunto mais leve, mais tranquilo, mais de boa, para os nossos ouvintes. Tipo o quê? Hoje falaremos dos aplicativos essenciais para telefones. Porque já passou o tempo em que telefone era só uma plataforma para você ligar e receber mensagem. Hoje em dia é muito mais, o telefone virou um computador pessoal praticamente. Se alguém apontasse uma arma na sua cabeça e falasse pra ler todas as informações do seu telefone ou ler a sua mente, eu acho que a maioria das pessoas ia deixar ler a mente mesmo. Mas tudo bem. Então, seguindo para o assunto, todos aqui temos smartphones. Qual é o seu smartphone, Luciano? Eu não querendo fazer propaganda, mas é da Samsung. Samsung. O meu também é da Samsung. Que coincidência. Isso nem é o jabá, nem é combinado. Que bom. Mas, diga-se passagem, tudo aqui, esse não é um vídeo patrocinado, ninguém está ganhando nada com isso. Mas, se alguma companhia quiser nos dar alguma coisa, nós aceitamos. Tudo bem. Mas, um dos aplicativos mais essenciais no telefone acabam sendo as redes sociais, porque a gente precisa delas para estar com contato com as pessoas. Todo mundo precisa do Instagram, do WhatsApp, todo mundo precisa do Facebook no telefone. Mas existem redes sociais que as pessoas acabam ignorando um pouco. Tipo o quê? Por exemplo, as pessoas desconhecem muito o Tumblr, que acaba sendo uma rede social muito prática, muito boa, muito interessante pra você ter uma interação melhor, mais funda. Porque o Tumblr, diferente do Facebook, o Tumblr entrega os posts para as pessoas. O Facebook, no fim das contas, acaba sendo a maior utilidade dele é o Messenger. Sim. Que você nem precisa baixar o Facebook pra ter no telefone. Porque você acaba quebrando a barreira do número. Você só tem a pessoa como amigo e qualquer hora você já consegue, já conversa, já troca ideia, já resolve. E acaba trazendo essa praticalidade. Mas, ouvinte, seguindo na minha opinião, Facebook não vale a pena ter hoje em dia, porque consome muito tempo. Mas uma rede social que acaba valendo a pena ter, que acaba servindo até de jornal, é o Twitter, de uma forma ou de outra. Você tem um Twitter? Eu uso Twitter, sigo bastante gente. E as coisas muito boas do Twitter é que você consegue ter a liberdade para escolher quem você quer seguir, quem você quer prestar atenção. E dependendo de quem você segue, a sua página no Twitter vira uma página de jornal. Se você segue Globo,
Donald Trump, político, todo mundo, sua página vira o seu feed no Twitter virou uma página de jornal. Uhum. Porque o povo posta notícia, posta matéria. E umas horas ou outra aparece umas fake news aqui e ali. Mas sempre tem, né? a gente tem que conviver. Tem que aprender a checar as fontes. Exatamente. Mas, indo pro Twitter, pra minha rede social favorita, talvez, é o Reddit. Reddit é uma rede social até, mas as pessoas não conhecem. O Reddit é, seguindo ao estilo dos fóruns como 4chan, 8chan, por aí, o Reddit ele é baseado inteiramente na interação entre os usuários. Ou seja, você vê um negócio legal, você vê um animalzinho bonitinho, você tira uma foto dele, posta no Reddit e as pessoas podem votar pra cima ou pra baixo. Pra cima, é como se fosse um balão e você botasse ar, botasse hélio. Uhum. E o voto pra baixo seria como se você prendesse uma pedrinha no balão. Ou seja, as coisas que vão estar no topo vão ser sempre as coisas mais interessantes, mais atuais, mais no momento, porque um monte de gente olhou pra aquilo e falou, não, isso é legal, botou um gás no balãozinho. É a grande coisa interessante. E do mesmo jeito do Twitter, você tem como customizar a sua página do Reddit inteirinha. Você pode seguir vários subreddits. Você pode seguir de notícia, do Brasil, da sua cidade, de onde você mora. Você pode criar você mesmo subreddits. Inclusive, para aqueles que não sabem, eu sou membro do programa Viralizando, que vai começar daqui a pouquinho, ainda hoje. Logo depois do seu, né? Logo depois do meu, provavelmente. E fique a proposta para nossos ouvintes. Estamos pensando em criar um subreddit para o nosso programa, para o Viralizando, para vocês poderem interagir, saberem de todas as notícias, todas as mudanças. Mas não se esqueça que o Viralizando já tem redes sociais. Que é? Viralizando já tem Instagram, já tem página no Facebook e agora tem e-mail. Ou seja, você ouvinte, mande-nos e-mails, mande pergunta, mande tudo. Eu lerei aqui no horário nobre seus e-mails no finalzinho do programa. Ou, se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica para alguém, eu levarei suas perguntas ao Viralizando para serem respondidas lá. Também pode mandar dica de tema? Pode mandar dica de tema, pode mandar dica de contaminando, pode mandar o que vocês quiserem. Pode mandar até nudes, mas só que daí a gente não vai. Daí a gente não vai postar, a gente não vaza. Fiquem off. A gente off. Vê na surdina. A gente vê, a gente aparecer, a gente até te responde, talvez. Mas a gente não compartilha. Então, mande nos e-mails no e-mail viralizandouna@gmail.com. Tudo letra minúscula, sem barra de espaço, sem ponto, viralizando Una. Certinho, rápido e prático. Não se esqueçam. Mas continuando nosso papo de aplicativos, as pessoas, voltando o telefone, a sua função primordial era digitar. Era digitar e ligar para as pessoas. Fazer ligação, né? Fazer ligação. E recentemente começaram a sair aplicativos que substituem a necessidade de operadoras de telefone para isso. Por exemplo, você se quiser mandar mensagens para uma pessoa, ou até mesmo fazer ligações, você pode usar o WhatsApp, ou você pode usar o Messenger. Tem como fazer ligação de vídeo e de áudio também, se eu não me engano. Exatamente. Mas o Discord, eu tava querendo pensar. Foi uma cãibra mental. Perdão, ouvintes. Você sempre pode usar o Discord, que é uma rede de servidores onde você consegue se contactar com pessoas através dos números de acesso delas. Ou seja, você não precisa de número de telefone. E você tem total liberdade para usar no computador. E acaba tendo muito mais praticidade, porque você pode ligar, você pode falar, você pode fazer uma ligação com múltiplas pessoas, entrar em grupos. É muito interessante.
Constantemente existem pessoas fazendo grupos no Reddit para organizar jogos de futebol. No Reddit. No Discord para organizar jogos de futebol, de videogame, caso você goste. Um dia, inclusive, falaremos de videogames no Horário Nobre. Dica de sugestão para o futuro. Muita coisa. Mas o meu aplicativo favorito, mas menos convencional de todos, Qual que é? é o Omnichan. Porque vocês provavelmente, muita gente deve ter ouvido quando eu falei de Omnichan, dos Chans, 4chan, 8chan, Infinite-chan, e falou, que porra é essa de Chan? Nunca ouvi falar nisso. Bem, o Infinite-chan acaba sendo um aplicativo de telefone para iOS e Android, onde você baixa no seu telefone e você tem acesso a múltiplos fóruns de acesso para essa rede. Porque o que acaba sendo os chans da vida? Eles são servidores compactos do mesmo jeito que o Reddit, só que mais livres, com mais liberdade ainda. Ou seja, existem fóruns onde as pessoas falam de LGBT, existem fóruns onde as pessoas falam de pornografia também, caso você goste. Pra fugir dos pornozão de grupo de WhatsApp e direto à fonte. Sair do gemidão. Sair do gemidão. Famoso gemidão. O gemidão. Algum dia a gente ainda tem que botar pra tocar um gemidão em algum programa. a gente vai enquanto o Andrei tá na Batcaverna. A gente muda, a gente bota o gemidão no computador e daí muda o nome. Aí ativa o bate-sinal e o Gil vem aqui, carcar o fumo nós. Ele só vai tacar o fumo nós se alguém tocar. Se descobrir a gente. Um dia vai ter o Bright Light, daí vai começar a tocar o Viralizando, o Horário Nobre, daí... Não fui eu que dei essa ideia, se perguntaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém fizer alguma coisa, foi Tainan. Porque a gente sabe. A gente não é bobo nem nada. Mas então, fica a dica. Aplicativos essenciais: Discord, Infinite-chan, Reddit, Twitter, Messenger do Facebook. E você tem alguma sugestão também? De aplicativo de rede social pra conversar de com as qualquer pessoas? coisa, o que você quiser. Pra conversar com as pessoas também tem o Telegram. O Telegram. Muita gente elogia. Que quando o WhatsApp costuma cair, quando o WhatsApp é todo bloqueado, mundo corre pro Telegram. Aham. Mas aí logo esquece. Né? Agora vocês podem correr pro Discord. Olha só. Então. Fica a dica, pessoas. Mas eu não ia recomendar o Telegram, porque o Telegram ele só é bom quando ele não é conhecido pelas pessoas. Ele é que nem Fortnite. Chegou o PUBG, Players Unknown Battleground. Todo mundo foi jogar, todo mundo gostou. Daí chegou o Fortnite. E agora o Fortnite tá popular, tá mais popular que o PUBG. E agora as pessoas estão, não, Fortnite era bom quando ninguém conhecia. Mas você não tem a menor ideia do que eu estou falando, não é mesmo? Não conheço esse não. Eu estou falando de joguinhos de videogame, tá. de Battle Royale, do modo todos contra todos. Uma grande doma vai descendo ao redor de uma ilha e todo mundo tem que se matar e se for comido pela doma morre. Sabe um aplicativo bem antigo e que tá sobrevivendo até hoje? Qual? Skype. Skype é mesmo, hein? Muita gente ainda usa o Skype. Eu já abandonei Skype por falta de praticidade. O Skype acabou ficando muito desatualizado e... não sei. Mas faça o que te faz feliz. Use Skype se você goste. Não use Skype se você não goste. Use Facebook se você goste. E sai do Facebook se você tem bom senso. Agora, pode fazer um corte rapidinho para falarmos de acordo nuclear com o Irã. Certo, um momento. Esse é o tempo para vocês fugirem, ouvintes. Muito obrigado, pode voltar. Volte para mim. Foi como se eu não tivesse nem saído, não é mesmo? Bem, então vamos para o papo sério. Nesta terça-feira, no dia 8, também conhecido como ontem, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
fez uma comitiva de imprensa onde ele decidiu que ele não iria assinar a sua parte no acordo nuclear com o Irã. Para aqueles que não sabem, o acordo nuclear com o Irã foi um acordo estabelecido em 2015 pelo presidente dos Estados Unidos, pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi uma parceria entre Irã, Estados Unidos e, mais importante, Rússia, China, União Europeia e agora Inglaterra, porque a Inglaterra decidiu sair da União Europeia. Decidiu ficar de birra e saiu. Então, o Donald Trump foi um grande agressor do acordo. Ele sempre criticou muito, antes mesmo de sua campanha eleitoral começar. Ele já falava que era um absurdo, que era incompetente, que o Irã ainda assim poderia fazer uma bomba, que o acordo era muito leve. Mas o que foi esse acordo no fim das contas? O Irã, seguindo um pouco para a história iraniana. O Irã é um país complicado, de história complicada. Por quê? Se a gente volta a uns 50 anos atrás, os Estados Unidos tinham uma boa relação com o Irã. Eles suportavam o líder da época e até ajudaram ao Irã a começar um programa nuclear, porque o Irã era aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Ou seja, e o Irã fica bem embaixinho da União Soviética. Ou seja, seria até mesmo interessante para os Estados Unidos um Irã com armas nucleares naquele local. Do mesmo jeito que os Estados Unidos acabou levando armas nucleares para a Turquia, um pouco antes da crise dos mísseis de Cuba. Esse incidente foi um dos motivos que levou a União Soviética a botar mísseis em Cuba. Mas voltando ao assunto. Então o Irã teve uma revolução xiita no fim dos anos 60, em que o governo foi restituído e eles se tornaram uma teocracia xiita absolutista, em que o líder iraniano se mantém desde lá. E o Irã, desde então, acabou sofrendo grandes tensões econômicas por causa disso. O Irã acabou passando por um processo bem parecido com o que a Coreia do Norte passou. Ele não conseguia acordos, ele não conseguia fazer comércio com os outros países, porque os Estados Unidos intervia, até a negociação do acordo com o Irã sobre as armas nucleares, em que o Irã se livrou de 98% do seu estoque de urânio enriquecido e deu total controle para entidades internacionais para investigarem as instalações nucleares deles, para ter certeza que eles não estavam descumprindo os acordos. Então, Donald Trump decidiu ontem acabar com o acordo nuclear. E foi uma decisão polêmica, tão quanto foi idiota. Os Estados Unidos têm o grande braço, a grande propaganda dos Estados Unidos é a democracia. Mas uma coisa importante de se lembrar é que o Donald Trump não ganhou pela maioria dos votos. O Donald Trump ganhou pelo sistema de colégio eleitoral. Ou seja, o sistema de colégio eleitoral nos Estados Unidos é um sistema muito complexo, muito quebrado, em que ele foi feito para, teoricamente, dar mais força aos estados menores, para os candidatos não terem que ficar apenas nos grandes centros urbanos. Ou seja, isso acabou criando um sistema em que o voto de um texano vale menos que um voto de um cara na Califórnia, que vale menos do que um voto de alguém que está no Havaí. E por causa disso, o Donald Trump acabou ganhando nas eleições por uma margem baixíssima e ainda com menos votos.
E o Donald Trump, ele não é um presidente que tá servindo aos Estados Unidos tanto quanto ele tá servindo ao seu eleitorado. Dá pra pegar um pouco no passado, quando ele simplesmente baniu transexuais que serviram ao exército, que foi um ato tão desprezível quanto foi insignificante. Seguindo a desculpa de que transexuais eram um gasto muito grande para o exército. E quando você vai comparar, você vê que o exército americano gastava mais com lápis do que com os transexuais. O exército americano gastava mais com Viagra do que com transexuais. Ou seja, foi uma crítica bem estúpida, mas que causou o efeito que causou. Tanto que ela é discutida até hoje. Mas o Donald Trump acaba fazendo esse tipo de coisa para alegrar o seu eleitorado. E ele não se importa tanto com as consequências. Você percebe isso também no Acordo de Paris. Você percebe isso em uma série de ocasiões. Você percebe isso quando ele não foi na Câmara das Américas, que aconteceu ainda mês passado. Ele mandou o vice-presidente Mike Pence para ir. Você vê isso quando ele prefere ficar... Você vê isso quando ele decide começar a fazer uma guerra econômica com a China. E acaba gerando essa grande questão. Provavelmente o que você pode estar se perguntando agora é: do que me importa isso? Do que me interessa o Donald Trump ter cagado e andado para esse acordo? O que isso vai mudar a minha vida? Bem, meu querido, a grande questão é que podemos estar começando uma nova corrida armamentista, uma nova corrida nuclear. E pode parecer estranho essa ideia, mas é bom lembrar que... Oi, Vitória. A Vitória mandou. A voz do Luciano é a melhor. Olha só. Dudinha chegou, inclusive. Vitor está aqui atrás. Muito bom, muito bom. Mas o acordo nuclear com o Irã impedia que o Irã desenvolvesse uma arma nuclear pelos próximos 10 anos, pelo menos. E agora, se o acordo for por água abaixo, o Irã consegue desenvolver uma arma nuclear em aproximadamente 4 anos. Que é uma questão complicada. E é bom lembrar que quando a gente vê a lista de países que têm armas nucleares, tem um país que todo mundo fica suspeito, que é o Paquistão. O Paquistão desenvolveu um programa de armas nucleares e muita gente não entende como. O Paquistão acabou conseguindo desenvolver esse programa com investimento da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é essa que é uma monarquia absolutista sunita, grande rival do Irã. E muitos especulam que a Arábia Saudita patrocinou o programa nuclear paquistanês como uma forma de terceirizar o seu programa nuclear. Ou seja, se a Arábia Saudita precisar de armas nucleares, ela vai chegar e vai cobrar a conta pro Paquistão. Inclusive, teoriza-se também que Israel tenha armas nucleares sobre seu controle. Que é algo que não é comprovado, mas provavelmente é verdade. O Israel tem uma política de opacidade nuclear. Porque se Israel dissesse que não tem armas nucleares, bem, eles estariam sujeitos a ser atacados novamente. E se eles dissessem que eles têm armas nucleares, isso iria iniciar uma corrida armamentista em toda a região. Ou seja, se o Irã começar a desenvolver o seu programa nuclear e desenvolver uma arma nuclear, a Arábia Saudita pode desenvolver uma arma nuclear, Israel pode declarar suas armas nucleares, e nisso a gente acaba criando o problema de que a corrida nuclear volte. E considerando
intransigência dos Estados Unidos, isso pode até criar uma corrida nuclear para países da África, chegar até no Brasil. Não é tão difícil imaginar assim. As pessoas imaginam armas nucleares como, nossa, olha Hiroshima, olha Nagasaki. Mas, cara, os cientistas dessa época fizeram isso usando régua de cálculo. Eles não tinham computadores para fazer os cálculos, eles não tinham nada. A eficiência da produção de urânio naquela época era de 0,2%. Era ridículo. Oi, Taina. Mas ainda assim era suficiente pra ter uma intimidação absurda. Exatamente. Imagina hoje. Hoje em dia, se alguém decidisse fazer uma arma nuclear, meu Deus. Tanto que quando se discute armas nucleares modernas, é sempre naquele termo. 16 vezes maior que Hiroshima, 20 vezes maior que Hiroshima. É pra você ter a noção do poder que a gente chegou hoje em dia. Além dos mísseis balísticos, que é bom lembrar. Mas, uma grande complicação do Trump ter acabado com o acordo é quando a gente leva em consideração. E a Coreia do Norte? Por que diabos a Coreia do Norte faria um acordo com os Estados Unidos se eles podem simplesmente na próxima eleição chegar um maluco qualquer que fale, não, dane-se esses coreanos. E, volta as sanções, volta tudo. E isso ia ser muito complicado até. Os Estados Unidos se botou numa posição em que nenhuma promessa que eles façam vai ser levada a sério durante muito tempo, enquanto eles não provarem que eles são confiáveis de novo. E isso é muito complicado, porque a grande coisa que fez o Donald Trump virar presidente não foi tanto o seu mérito, mas foi desmérito da sua oponente, Hillary Clinton. A Hillary é do Partido Democrata e o Partido Democrata nos Estados Unidos tá com muitos problemas. Eles não estão conseguindo se reestruturar, eles não estão conseguindo recriar a imagem deles. Tá muito complicado para eles. A gente vê há alguns meses atrás, onde ocorreu uma reunião do Partido Republicano em que qual é o nome? O Clinton. Não foi o Hillary Clinton, foi o marido dela, talvez? Bill? O Bill Clinton. Foi o Bill Clinton, eu acho. Em que o Bill Clinton, o Trump tinham feito série de declarações sobre melhorar a economia dos Estados Unidos, ou coisa do gênero, em que a crítica do Bill Clinton foi simplesmente chegar e falar que ele não ia conseguir fazer o que ele estava prometendo. Que independente de se acabar acontecendo ou não, é uma crítica muito fraca. Não é difícil criticar o Trump. Você não precisa ir muito longe. Você só precisa chegar e apontar pra ele as críticas aos escândalos sexuais dele, as calúnias dele. O Donald Trump, por exemplo, nunca declarou o imposto de renda dele. Provavelmente para esconder o fato de que ele deve ter recebido vários milhões da Rússia. Sim. Durante as eleições, a campanha eleitoral. E por causa disso a gente acaba entrando numa situação muito complicada, porque os Estados Unidos está se isolando em um canto fechado. E quem vai ser a nova potência do mundo? Talvez seja a China? Talvez. Mas a grande questão é, a China é um país comunista, ditatorial, de regime totalitário, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa. E você para pra pensar, é isso que a gente quer como exemplo pro mundo? É esse o exemplo que a gente quer? Os Estados Unidos, por mais errado que eles estejam em várias coisas, o liberalismo econômico deles deu vários problemas. Eles têm praticamente um esquema de corrupção legalizada, mas do mesmo jeito,
É aquele negócio, qual é o preço da sua liberdade? Você tem alguma coisa a declarar, Luciano? Bom, como você disse, apesar das tantas coisas que os Estados Unidos fazem de errado, eles são os menos errados. Comparando... Com o resto do mundo. Sim, e com, tipo, Uhum. esses ditadores da vida aí. É. O Putin, por exemplo, recentemente venceu a sua quarto turno, talvez? Foi Quarto Foi turno. eleito pela 4ª vez consecutiva. Olha Com só. o que, se não me engano, 85% dos votos. Ah, é. É, ele tinha que aprender com o... Com a... Ele tinha que fazer uma campanha melhor, tipo em Cuba, que eles ganhavam em 100% dos votos. Sim. Ah, diga-se passagem, em Cuba, o novo presidente foi eleito recentemente. Eleito com 99% dos votos, o então presidente... Aqui. Ops. Miguel Dias-Canel foi eleito presidente. O primeiro presidente sem ser da família Castro. Em mais de, 60 anos? Acho que é, por aí. Sim, mais de 60 anos. Caramba, hein? E, inclusive, o único que não votou nele foi ele mesmo. Ou seja, ele é muito humilde. Ele é muito bacana. Eu queria descobrir em que ele votou. Talvez ele tenha votado em outro porque ele não se sentia capaz o suficiente para fazer seu dever. Talvez. Talvez, mas nunca saberemos. Cenas do próximo capítulo. É. Mas a gente fica nessa situação muito desconfortável. A gente tem que torcer pro conflito com a Coreia do Norte se resolver sozinho. Que, inclusive, é capaz que se resolva sozinho. Sim. Considerando, a Coreia do Norte sempre pode fazer o estilo Brasil e ficar, não, a gente se unifica, Coreia do Sul pode extrair os recursos minerais da Coreia do Norte, pode usar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, a gente vira uma Coreia única, a única diferença é que a família do Kim Jong-un continua mandando na Coreia do Norte. Sim. Não só a Coreia do Sul, mas também o Japão. Vão tentar fazer de tudo pra apaziguar as coisas por lá. Cara, a grande questão é que nem o Japão quer uma Coreia unificada. Sim. Porque o que é uma Coreia unificada? É uma superpotência. Se a Coreia do Sul já tem todo esse poder com K-pop, com Samsung, com indústria automobilística, imagina uma Coreia unificada. Sim. Com uma cacetada de recurso, com um dos exércitos mais fortes do mundo, provavelmente, com armas nucleares. É uma coisa muito, muito engraçada quando você para pra pensar. E agora que aconteceu todas essas conversas de paz, a gente fica na torcida de que a Coreia se unifique e dê tudo certo. Mas tudo bem. Torcendo para o melhor do mundo, afinal das contas. Dando um detalhe interessante sobre a China também, o recente então presidente Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping, ele acabou conseguindo passar por uma lei onde ele pode se tornar presidenciável intemporariamente. Indefinidamente. Ou seja, ele agora dá pra falar que virou ditadura? Agora dá pra falar, né? China não me mate, por favor. Mas tudo bem. Demos esse papo. Interajam conosco, estou aqui olhando os comentários. Por favor, quem é nosso ouvinte? Só temos um ouvinte agora. Eu diria que é a Vitória. Você acha que é a Vitória? Vitória, comente. Mande e-mail para o Viralizando Una Vitória, por favor. Talvez. Fazer o quê, né? Se você ficar chamando ela de Vitória, ela vai te bater. Você acha? É Vit. É Vit. Vit. Eu não gosto desse apelido. É por isso que eu só deixo as pessoas me chamarem de Leinat. Eu não gosto desse apelido. Mas então, essa semana concorrida, trabalhosa. Você tem alguma recomendação?
Pra quê? Pro povo se divertir, pro povo ficar descalço e descansar, ficar tranquilo. Tranquilo? Tranquilo e Olha, favorável. comer é sempre bom. Começa. Pô, esse fim de semana tem o Dia das Mães. Olha só, vocês comprem presente para as suas mães. Vai comprar presente pra sua mãe? Eu já comprei e eu já dei. Já? Já. Que adiantado, o que você deu pra ela? Eu dei 2 coleções de DVDs. Porcaria que eu olhei, sabe aquela série dos anos 80, porcaria? Sei. Eu olhei e falei, essa porcaria minha mãe vai gostar, com certeza. Comprei a primeira e a última temporada. Do quê? Cara, nem me lembro, Essa Família é um Show, alguma coisa assim. Sei. Aqueles nomes bem brasileirão mesmo. Daí cheguei, oi mãe, parabéns. Daí a minha mãe, não conheço a série, mas é a série favorita do seu pai. Olha só. Quer trocar? Quer fazer Dia dos Pais agora então? Só faltava, né? E aí, no fim de semana vai reunir a família? Vai nada, vou descansar. Não, nem uma lasanha. Que nada. Lasanha é coisa de gato. Mas, em comemorar, amanhã é o aniversário do Sear. É? 18 aninhos, olha 18, só. Aí. Olha só. Até agora vocês nunca tinham me visto no bar. Agora a gente vai ver? Não sei, talvez. Não tenho nada a declarar. Ai. Mas também o que dá pra falar? Recomendação. Ainda vai ter recomendação pro Contaminando, diga-se de passagem. É bom vocês estarem de volta O que teremos hoje? Contaminando. Não vou dar spoiler, mas olha só, a gente teve que mudar o horário, vai ter que fazer mais cedo agora, que o Vitor tá trabalhando. E então tá complicada a situação. Mas eu vou trazer comigo recomendação o jogo Hearts of Iron 4, um dos jogos mais recentes da estúdio Paradox, em que é um simulador da Segunda Guerra Mundial, praticamente. Nele, você começa o jogo em 2 modos. Ou em 1936, onde você começa com cada país e você vai montando seu país, seu exército, não necessariamente seguindo a história como você quer. Você pode fazer uma história alternativa, baseado nas pesquisas reais que a Paradox fez. É um jogo muito bom, com muito apoio dos fãs, tem muitos mods. O mod Road to 56 é um grande mod que adiciona uma árvore de focos. Cada país tem uma árvore de focos, onde você vai seguindo. Ou seja, você chega no Brasil, você chega daí, árvore de focos. Continuar com Getúlio Vargas ou matar Getúlio Vargas. Daí é isso. Daí você vai despirocando, você vai virando um universo alternativo. É muito interessante. Fica a recomendação para nossos ouvintes. Fica a recomendação também para o Gil entregar a nossa prova nessa sexta-feira. Esse nosso primeiro horário nobre. Toda quarta-feira, a partir das 2 às 4 horas da tarde. 3. Das 3, nossa, verdade. Das 3 às 4 horas da tarde. Eu acho que eu não tenho voz pra falar. 2 tanto assim, né? Tanto assim. Inclusive, eu acredito que essa semana terá também o primeiro programa de outro programa comigo. Um programa comigo e com o Walter. O Walter, nosso amigo rechonchontinho do Viralizando. Vamos fazer uma dupla onde nós vamos comentar altas badaladas e altas aventuras. Ai. Mas seguindo para um papo interessante sobre videogames até. Eu recentemente tenho feito algo interessante. O quê? Eu roubei o PS2, que era meu, do meu irmão. Peguei de volta. E eu estou fazendo um método e que eu sugiro para todo mundo, que é... muita gente não sabe disso, que é... o PS2 tem uma entrada USB. Ou seja, você tem como baixar um programa em um CD, instalar no seu memory card do seu PS2 e... você, usando um USB,
você vai conseguir fazer o PS2 começar a detectar o USB. Ou seja, você vai conseguir fazer o PS2 rodar jogos através do USB. Como se fosse um DVD. Bacana. Olha só. Mas também tem que ser um puta pendrive, né? Que nada. Não? A maioria dos jogos do PS2 não tem mais do que 4 GB. Ou seja, se você tem um pendrive de 16 GB, ou você vai no HD externo logo, de 1 TB, ou você com um HD com um pendrive de 16 GB, você consegue botar eu diria até uns 5 jogos até. Se você botar alguns do Play 1, com certeza vai mais. Porque o PS2 tem retrocompatibilidade com o Play 1. Algo que os consoles de hoje em dia estão cagando e andando. Não só eles, mas também os computadores. Programas de computador. Sim. Os computadores é um pouco mais aceitável, porque é a questão do sistema operacional. Sim. Você engole um pouco... desuso, né? Mas... você engole um pouco essa desculpa. E você também sempre pode fazer umas maçaroca em que você consegue fazer um programa antigo rodar num computador novo. Mesmo que você tenha que criar outro perfil e baixar o sistema operacional velho. Uhum. Você sempre vai ter acesso, sabe? Sim. Enquanto o PS4, não importa o que você faça, você nunca vai conseguir jogar um jogo de Play 2 com o CD original. O máximo que você consegue fazer é essa sacanagem que eles estão fazendo, que é relançar os jogos. Que em alguns casos é interessante, mas em outros não faz o menor sentido. Porque o jogo não foi feito pra rodar em... Tem muito jogo que não foi feito pra rodar em HD, em TV LED, em 60 frames por segundo. Não, 60 frames até vai, mas não, as texturas não foram feitas pra ser vista daquele jeito. Tanto que você vê, por exemplo, edição HD de Silent Hill. É uma porcaria, porque a Konami fez o quê? A edição HD de Silent Hill é uma porcaria em vários sentidos, mas, por exemplo, eles se livraram dos dubladores originais, porque eles não queriam pagar royalties pros dubladores originais. Ou seja, eles pegaram um bando de inexperiente pra refazer as vozes. Daí eles fizeram o quê? No Silent Hill 2, eles têm aquela neblina, que originalmente era usado pra esconder a limitação do Play 2, sabe? Uhum. Mas ela criava uma puta atmosfera, porque você tinha todo o isolamento e insegurança de saber o que tava atrás do outro canto. Então, no remake, no remastered em HD, eles fizeram o quê? Tiraram a névoa. Daí agora, o que aconteceu? O jogo roda como um lixo. Porque o jogo não foi feito pra rodar sem a névoa. Uhum. E ainda tirou o clima. Ou seja, os caras não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Então fique a dica. Baixe, por favor. Se você tiver um PS2, você precisa de um DVD ou de um CD para baixar o programa. Você precisa de um memory card, de um USB e de um DVD. Não é difícil, é bem tranquilo para falar a verdade. Até o USB é tranquilo mexer, porque, por exemplo, você sempre pode simplesmente, como o USB é tranquilo, você simplesmente pode, quando você tiver com vontade de jogar outro jogo, mesmo que você tenha um pendrive pequenininha de 4 GB, você faz o quê? Você tira o pendrive, bota no computador, tira o jogo que tava lá, bota outro. Bota de novo, cansou de jogar, tira, bota de novo, faz e vai. Tranquilo, considerando até que os computadores têm boa memória. É um método bom, é um método sofisticado. Fica a dica pra todo mundo. Então, acabando o programa de hoje. Talvez semana que vem com um convidado, talvez. Mas certamente com coisas muito mais interessantes para falar. Adeus, eu sou Cier para você. Boa tarde. Peraí. Não levanta não. Também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. O Vitor, que vai ter um escritório de advocacia com o Marcelo, que vai conhecer a Mariana.